O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meus irmãos, a graça e a paz de Cristo a todos. Bom dia, todos estão bem? Mais ou menos? Bem mesmo? Bom dia para você também que está em casa nos assistindo, acompanhando aqui a nossa escola bíblica dominical. Normalmente vocês estão estudando 2 livros aqui, ou Êxodo ou Salmos, né? Mas o reverendo Arival, ele testou positivo para Covid, né? Então hoje nós não teremos a aula, acho que ele está dando Êxodo para vocês, né? E o pastor Hernandes está dando Salmos. Então hoje a gente vai sair um pouquinho aqui do roteiro, a gente vai estudar Mateus hoje, não todo, né? O livro de Mateus, o Evangelho. Mateus do 1 ao 4, a gente vai fazer uma pequena exposição desses capítulos, e depois vocês voltam à rotina normal, à continuidade. Nós vamos orar nesse momento, né? Vamos orar pelo reverendo Arival, pela saúde dele, e também para que Deus fale conosco nessa manhã, para que Deus nos instrua, nos ensine a partir da palavra dele. Vamos orar. Deus, obrigado por essa manhã, nós glorificamos o nome do Senhor pela oportunidade que nós temos de estudar a sua palavra. Obrigado pela nossa escola bíblica dominical, obrigado pela dedicação dos professores, dos irmãos que estão aqui também, estudando, servindo, trabalhando. Que o Senhor fale conosco nessa manhã. Nós carecemos, nós precisamos ouvir a voz do Senhor por meio da sua palavra. Dá-nos entendimento correto, ilumina a nossa mente, coloque temor no nosso coração, para que ao nos aproximarmos da sua palavra, nós possamos nos aproximar de modo humilde, sincero, dispostos, como Tiago nos ensina na sua carta, não só de refletir um pequeno momento e sair daqui e nada mais se lembrar, mas que essa palavra possa produzir frutos de arrependimento no nosso coração. Obrigado mais uma vez por esta manhã, Senhor. Oramos pela vida do reverendo Arival, pela sua recuperação, que o Senhor continue cuidando dele, também da Tarsa, da sua família, que o Senhor possa dar boa recuperação em todo esse tempo. Nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, abra sua Bíblia comigo em Mateus 6,33, um texto muito conhecido. A gente vai fazer, como eu falei, a gente vai estudar Mateus 1 ao 4, a introdução do livro de Mateus, tá? Então, você pode me acompanhar aí, diz assim o texto: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vou ler mais uma vez o texto, tá? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse texto, ele é falado no contexto onde Cristo chama os seus discípulos a entenderem, a compreenderem, a acreditarem na sua providência, né, na providência divina, do cuidado, né, do sustento, da comida, da bebida e da vestimenta. E a centralidade, ou seja, Jesus combate a incredulidade dos seus discípulos, ou daqueles que buscam coisas nesse mundo, dizendo para eles que eles devem, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. E por que eu li esse texto se nós vamos estudar Mateus do 1 ao 4? Porque a centralidade do Evangelho de Mateus é o reino de Deus, é o reino dos céus. Na verdade, é mais colocado como reino de Deus, né? Porque aqui o texto, reino dos céus, né? Ou seja, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Aí tem uma questão de linguagem, o qual, quando Mateus escreve, ele escreve muito mais colocando o reino dos céus do que reino de Deus, por causa do seu público, né? O judeu escutar o nome de Deus várias vezes, de uma forma na cabeça dele indevida, ele ia ter dificuldade de fazer aquela leitura. Mas a gente vai chegar um pouco aí. Mas a ideia hoje, a centralidade do nosso estudo é exatamente o seguinte: qual entendimento você tem do reino de Deus? Como que esse reino impacta a sua vida? E como que esse reino dirige os seus relacionamentos? Como que você vive diariamente? O pressuposto que nós temos, muitas vezes, é que para viver dignamente, o texto, Mateus também fala sobre a integridade do reino, né? Mateus de 5 a 7, que é o sermão do monte. Então, Jesus profere, não trazendo uma nova lei nesse sentido, mas trazendo o aspecto moral dessa lei. Quer dizer, como que isso se aplica na minha vida e na sua vida diariamente. Então o Senhor, Ele fala assim: ouviu que fosses ditos, né, pelos antigos, mas eu estou dizendo. Ele não está invalidando essa questão, Ele está fazendo a interpretação correta da questão moral dessa lei.
Então, olha, se você tinha relações com uma mulher, você cometia adultério, mas agora se você só olhar, se você ferir o seu irmão, você cometia homicídio, mas agora se você sentir raiva dele, esse é o aspecto de uma interpretação real, né, moral dessa lei. E a centralidade, então, de todo o evangelho de Mateus é o reino de Deus. Então, como que esse reino impacta a minha vida e a sua vida na prática da nossa vida? No dia a dia, nos meus relacionamentos, no meu casamento, na forma como eu sou como pastor, como profissional, como irmão, como marido, né, como pai, como que isso se conecta à minha vida? Agora, algo muito importante, antes de entrar efetivamente na questão do impacto que o reino traz na minha vida, eu tenho que entender quem é o rei desse reino. Quem é que reina realmente nesse reino? Porque quando nós falamos de reinos, nós falamos de competições, de pessoas que estabelecem o seu reino, de mundos que estabelecem o seu reino, e Mateus vem trazer para a gente, do capítulo 1 até o capítulo 4, uma introdução para dizer o seguinte: quem é esse reino? Ele valida, ele justifica o rei que é Jesus de duas formas: o rei divino, porque ele é reconhecido como rei divino, e um rei humano também, porque ele fala a partir da genealogia. Volta comigo em Mateus capítulo 1, por favor. Nós vamos introduzir aqui. Bom, primeiro, esse título, né, o Evangelho, a sua Bíblia normalmente deve estar assim: o Evangelho segundo Mateus. Não é isso que está aí? Sim. Em meados, né, do segundo século, a igreja passa a chamar o Evangelho assim. Por quê? O Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Lucas, né? Agora, você já leu todos os Evangelhos? Sim ou não? Já viu histórias parecidas ali, não tem? Aí, quando eu conheci, né, cheguei à igreja e li os Evangelhos, eu não conhecia muito bem a Bíblia, e eu falei assim: gente, por que ter três que falam a mesma coisa? Porque eu já li isso daqui. Aí a minha vontade é: vou pular isso daqui, porque eu já sei que Jesus fez aquilo ali. É ou não é? Já parou para pensar? Por que ter três se fala praticamente quase a mesma coisa, né? E é interessante que essa ideia de o Evangelho segundo, colocado pela igreja no segundo século, né? A igreja começa a chamar o Evangelho segundo Mateus, Marcos e Lucas, faz parte de um aspecto posteriormente estudado, que é exatamente a questão do sinóptico. O que isso significa? A ideia é que nós temos Mateus, Marcos e Lucas como um evangelho sinóptico. Isso significa que é ver juntamente. Isso que é a palavra traduzida no original, específica, né, do grego, é ver juntamente. Então, Mateus, Marcos e Lucas escrevem numa mesma perspectiva, só que com ênfases diferentes. Eles escrevem sobre a mesma história com ênfase diferente. Por exemplo, para quem Mateus escreve? Mateus escreve para os judeus. A ênfase deles são os grupos, por isso que ele usa genealogia, por isso que ele usa termos específicos como reino dos céus e não reino de Deus, porque ele está falando para um público, ele não quer chocar aquele público naquele momento. Lucas escreve para quem? Lucas também tem ali a sua perspectiva, né, de escrita, e ele traz um aspecto interessante. Olha, vai comigo para Lucas, rapidinho, só para a gente... Lucas capítulo 1, por favor. Lucas capítulo 1. Quando você vai para Lucas, o texto diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos de que entre nós se realizaram. Versículo 2. Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim. E aí depois ele vai discorrer, ele vai dizer que ele fez, né, uma pesquisa completa para que ele pudesse transmitir e organizar tudo isso. Ele fala então já vai para João Batista, e aqui nós não temos especificamente uma genealogia completa, ou nem a genealogia com relação a Cristo. Quando você vai para Marcos, por favor, caminhe um pouquinho para frente. Aliás, para trás aqui, Marcos, capítulo 1. Marcos 1. Quando você lê também a introdução de Marcos, né, ou seja, a ênfase de Marcos, você tem uma outra ênfase específica, porque ele quer dizer coisas a respeito de Cristo. Então,
ele começa assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías. Então, a ênfase de Lucas é mostrar Jesus como aquele que é o Filho do homem. A ênfase de Marcos é mostrar Jesus como aquele que é o servo, como aquele que também tem a sua questão de serviço. Quando você vai para João, por exemplo, que não entra no Evangelho sinóptico, ele está falando que Jesus é o Filho de Deus. Porque é importante você saber a ênfase de um livro, porque você vai conseguir interpretá-lo de uma forma correta. Então imagine assim, o tema de cada evangelho, de cada livro, é um guarda-chuva maior. É o propósito que Deus impele o coração do seu servo, inspira ele para que ele escreva, para que ele deixe uma mensagem para um grupo específico, mas que aquilo vai rodar, você vai ter uma interpretação maior. Então você tem um guarda-chuva maior, e dentro de cada bloco, de cada aspecto, de cada livro, você tem pequenas porções que falam de histórias específicas, mas que apontam para onde? Para a história maior. Então, quando você interpreta um livro da Bíblia, você precisa entender por que ele foi escrito. Qual é a razão desse livro? Porque senão o que acontece? Em cada texto que você lê, você pode dar uma interpretação diferente. Você pode interpretar esse texto de uma forma equivocada. Então, quando você lê, por exemplo, a genealogia, por que tem uma genealogia aqui? Porque Mateus começa o seu livro, começa o seu evangelho colocando uma genealogia. Ele tem um propósito com o seu público. Mostrar para os judeus que Jesus realmente é o descendente de quem? De Davi. Então é o propósito. Quando ele vai falando a ética do reino, quando ele vai falando sobre a questão escatológica em Mateus 24, então tudo que se passa em Mateus é um conjunto que aponta para algo maior. E qual que é algo maior? O reino estabelecido, inaugurado, né? E o reino esperado. Então a centralidade de Mateus é mostrar para mim e para você como que esse rei Jesus, ele vem e ele estabelece o seu reino, e ele coloca o seu reino, e qual que é a ética desse reino agora, e o que nós devemos esperar desse reino quando ele chega em, por exemplo, situações ou textos escatológicos. Então toda essa parte que nós vemos leva exatamente a uma perspectiva de que nós devemos enxergar o evangelho de Mateus assim. Você sabe qual foi, historicamente, o primeiro evangelho a ser escrito? O que você acha? Foi Marcos. Então Mateus, vocês estão inteligentes, olha só, viu? Estou orgulhoso aqui de vocês, viu? Vocês vão ganhar alguma coisa. Um copo de água lá fora, vocês vão ganhar, tá bom? O que Mateus então empresta algumas coisas com relação a Marcos, para que ele pudesse contar também a história. Ou seja, você tem então, por isso que sinóptico, você tem 3 pessoas escrevendo de uma mesma história com perspectivas e ênfases diferentes. Então, não pense como eu pensei lá no início. Já li essa história, vou pular. Não pula. Lê na perspectiva que o evangelista escreve, para que você possa então entender o que ele está falando a respeito de Cristo, de Deus, a respeito do homem, a respeito do caráter, de tudo que Deus está fazendo ali, ok? Vamos propriamente para o texto de Mateus agora. O evangelho de Mateus gira em torno, como eu disse, do reino de Deus. E esse reino, ele é inaugurado e ao mesmo tempo aguardado. E o que é o reino de Deus e quais as suas características? Okay? Então, antes de Mateus chegar no processo da parte prática, que é de Mateus 5 a 7, o Sermão do Monte, e depois ele vai falar sobre um reino de linguagem humana, que são as parábolas, né? Ou seja, ele profere parábolas, mas ele não quer que todo mundo entenda, e depois ele vai falar desse reino esperado, que é a parte escatológica, mas para que chegue-se aí, e a gente entenda isso, Mateus estabelece quem é o rei desse reino. Ele fundamenta o caráter desse rei. Ele traz um aspecto de por que eu devo acreditar que Jesus é o rei desse reino. Ele é o Senhor dos senhores. E como que isso impacta a minha vida? Os capítulos de 1 a 4 de Mateus servem como introdução para todo o livro. Então você sempre vai voltar e se lembrar de coisas que acontecem em Mateus de 1 a 4, depois que Mateus diz outras coisas. Você pode lembrar, Mateus já disse isso lá de 1 a 4, porque serve como a introdução desse livro, ok? Então nós temos a divisão do 1 ao 4, exatamente o seguinte: nós temos o nascimento de Cristo, nós temos a recepção de Cristo, nós temos o seu porta-voz, porque todo rei precisa do quê? De um
alguém que possa o anunciar, alguém que possa ser aquele que proclama a sua vinda, a sua chegada. E por último, nós temos a missão. Então, Mateus, do 1 ao 4, divide para a gente 4 partes. Novamente, para você fixar, fala sobre o nascimento desse rei, porque é muito importante. De onde esse rei veio? Por que ele está aqui? Fala sobre a recepção, como que esse rei é recebido, e aí envolve a soberania de Deus em mover os corações até esse rei que é Jesus. Nós temos o porta-voz, né, ou seja, aquele que proclama a chegada desse reino, desse rei, e nós temos propriamente a missão desse rei. O que esse rei se propõe a fazer agora naquilo que ele estabelece. Então, vá comigo, por favor, Mateus 1. A gente não vai conseguir ler de Mateus 1 ao 4 aqui, obviamente. A gente vai ler alguns textos soltos aqui dentro desses capítulos, para que a gente possa entender. Tá? Então, Mateus 1, ele diz assim, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson a Salmão. Salmão gerou a Raabe, a Boaz, de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed e Obed a Jessé. E aí você tem uma descrição longa de 14 gerações, né? Divididas elas, até que chegasse então naquilo que nós entendemos, versículo 17, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia 14, e desde o exílio da Babilônia até Cristo, mais quantas? Mais 14. De onde vem essa ideia da genealogia, né? A palavra genealogia vem do conceito de começo ou origem, né? E isso para o judeu é muito importante. Quando ele está lendo um relato, quando ele está lendo algo sobre a sua história, saber quem ele é muito importante. Olha só, vou dar um exemplo para vocês. Você tem na Bíblia 1 Reis, você tem na Bíblia 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Não tem isso? Sim, não tem ou não tem? 1 Samuel e 2 Samuel é o estabelecimento da transição para o quê? Para o reinado, para a monarquia. Depois você tem 1 Reis. 1 Reis é a história, 2 Reis, de todos os reis de Israel. Reino do Norte e Reino do Sul, não é isso? Conta tudo. O que acontece? Ali naquele meio, o povo vai então para a Babilônia e passa quanto tempo lá? 70 anos. Vocês estão fantásticos. 70 anos. Eles estão presos. Quando eles retornam, eles estão numa terra que eles não podem falar o nome de Deus, porque não estão na terra sagrada. Eles não podem oferecer sacrifício, porque não estão no templo. Ok? Eles não podem fazer as suas festas, porque eles estão fora do contexto. Aí que nasce então, aquilo que nós chamamos de sinagoga. O lugar que se reuniam para estudar, porque não tinha um templo. E depois isso se estabelece, inclusive, em todo. Só que quando eles retornam, imagina você ir para fora e ficar 70 anos fora, de gerações, passar gerações. Então, quando você sai da sua terra e você vai para um lugar, você é estabelecido ali, você sabe quem você é. Aí depois, quando vai para a segunda geração, você vai perdendo característica, não é verdade? Então, de repente, a língua já não fala mais com tanta fluência, a cultura não é tão observada. Quando você pensa numa terceira geração, pronto. Aí já se perde muito mais. O que isso tem a ver com o que eu quero dizer? 1 e 2 Crônicas estabelece a lista de que reis? Os reis do reino do sul. Não é isso? Conta a história do reino de Judá. Por que é escrito isso? O povo está voltando do exílio, eles não têm mais tanta identidade. Quem eles são? Quem eu sou? O que significa tribos, divisões? Então se estabelece para lembrá-los o seguinte: vocês ainda são o povo do Senhor. Olha de onde vocês vieram, olha quem vocês são. Há passado reis, olha a questão daqui de Davi, existe o reinado para levantar, digamos assim, a moral do povo, para que eles entendessem quem eles eram e eles tomassem novamente e compreendessem exatamente que Deus havia chamado eles e que eles tinham sido separados como povo de Deus. Então, para um judeu, a genealogia é muito importante. Para a gente, talvez, brasileiros ou uma outra nacionalidade, talvez não faça muita diferença, não é? Ninguém pergunta para mim assim: você é filho de quem? Da onde você veio? Que tribo você é do Brasil? Ninguém pergunta isso.
certo? Mas para um judeu isso é importante, porque traz a característica dele. Inclusive, quando Paulo escreve, ele coloca isso como algo importante. Então, Mateus começa a dizer algo sobre Jesus, dizendo, olha, eu vou exemplificar para vocês, eu vou mostrar para vocês quem é esse rei. E olha de onde ele veio. Por isso que ele começa, Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Se você parar para pensar, cronologicamente, isso parece que não está tão colocado, porque ele fala filho de quem? Davi, filho de Abraão. Mas o Senhor, Mateus tem propósito nisso. Então, para um judeu, a história dos seus antepassados servia como credencial para identificar, né? Ou seja, porque senão eles perderiam esse processo, né? Tanto que os samaritanos, né? Naquela conversa dos judeus e samaritanos, era um problema por causa disso. Quem são os samaritanos? São uma mistura, uma miscigenação do reino do norte, quando a Síria vem e ataca, e a Síria tinha uma estratégia diferente dos babilônicos, por exemplo, que levavam todo o povo e colocava no lugar, depois mandava. Eles faziam o quê? Eles misturavam os povos para quebrar o seu poder econômico, político, bélico e tudo mais. Então, quem era um samaritano? Por isso que a mulher samaritana diz assim, onde nós devemos adorar? Aqui ou lá? Então, há o confronto de raça, há o confronto cultural. Então, Jesus vem e conversa com a mulher samaritana, a gente sabe da história, mas a grande ênfase aqui é identidade. Quem que eu sou? Quem é esse que vai ser estabelecido no reino? E aí, então, a genealogia é colocada. E é interessante que essa genealogia, ela é dividida em 3 partes. Eu quero que você leia comigo, do 1 ao 6, só o início. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então perceba que a genealogia de Cristo não começa com Adão, não é isso? Porque se nós fôssemos pensar em uma história mais completa da humanidade, a genealogia de Cristo começaria com quem? Com Adão, mas não começa com Adão. Começa com quem? Com quem? E de Abraão até Davi. Não é de Adão que encabeça a lista, mas de Abraão. Isso se dá pelo fato de que Deus havia feito um pacto de graça com quem? Com Abraão. Em Gênesis, nós temos esse relato, 17:6, porque Deus era conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E depois, então, ele vai até Judá, que é o 4º filho, né, ou seja, de Jacó, e está descrito na genealogia, porque era da família de Judá que Jesus, então, viria. Então, a primeira parte dessa genealogia é muito significativa, porque Cristo é colocado historicamente ali, a sua genealogia, a partir do pacto de Abraão até Davi, trazendo e lembrando o povo que Deus estava cumprindo a sua promessa, que Deus estava cumprindo aquilo que ele havia predeterminado, que ele havia planejado na história, para lembrar o povo, para dizer algo ao povo judeu: esse é o rei que vocês deveriam esperar, que vocês devem esperar. A segunda parte da genealogia, do 7 ao 12, descreve de Davi até o exílio babilônico. Aqui vemos o progresso, mas também o declínio, a decadência, né, da deportação do povo de Deus para a Babilônia. Essa segunda linha é encabeçada por Salomão, né? A primeira decadência é a divisão do reino e das tribos. Então, de alguma forma, a genealogia de Jesus conta a história do povo de Deus, mostrando Cristo como aquele que é perfeito, que viria. Quer dizer, os profetas falharam, os reis falharam, situações foram falhas, mas Cristo viria então para trazer aquele reino que é perfeito. E a terceira parte da genealogia descreve do exílio babilônico até o próprio Cristo. Aqui encontramos o propósito de Deus cumprido. Todas as pessoas dentro dessa descrição existiram por causa de Jesus. Os primeiros da lista são Zorobabel, Salatiel, a partir do verso mais à frente aí que você tem, 3. Zorobabel foi um dos que regressaram do cativeiro babilônico, certo? E também ajudaram o povo de Deus a se reconstruir. E finalmente nós temos também aqui o próprio Cristo sendo colocado como aquele que é descendente. Então isso traz para a gente o aspecto colocado muito bem por Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, para fundamentar o reinado terreno de Jesus nesse sentido. Ou seja, ele é rei por direito, ele tem uma genealogia. Ele vem de um lugar específico. Ele é aquele que é prometido, ele é aquele que é cumprido. É interessante isso, né? Talvez você não saiba, mas na época de Cristo, e até antes de Cristo chegar, existiram muitos movimentos messiânicos. Um dos mais famosos, não sei se você já ouviu falar, chamado Bar Kokhba, movimento de Bar Kokhba.
Não era incomum que alguém se levantasse naquela época e dissesse assim: eu sou o rei dos judeus. Não era incomum. Então, quando o povo está ouvindo Jesus dizendo que ele é o rei, que ele é o enviado, não era uma coisa incomum. Não era uma coisa que só Jesus estava falando. Então, era comum que as pessoas se levantassem e dissessem: eu sou o Messias, eu sou esse rei. Qual que é a perspectiva da visão judaica, da visão dos judeus? Vai se levantar um rei que nos livre das mãos dos romanos, que nos dê liberdade política, social, econômica, religiosa. Então, cada vez que se levantava alguém, eles passavam por uma avaliação, porque era, entre aspas, comum. E o movimento mais abrangente foi um movimento chamado Bar Kokhba, de alguém que se levanta e diz: eu sou o rei que vocês estavam esperando. Então, fundamentar a perspectiva de quem é esse rei e ele é legítimo, isso é muito importante. E se você parar para pensar, isso não é incomum, inclusive nos nossos dias de hoje. Pessoas que beiram a loucura dizer que eu sou o próprio Deus. Você sabe de que eu estou falando. E não é só um, são vários, né? De certa forma, o mundo em que vivemos também compete com o reinado de Cristo, não é assim? Quem é o rei? Quem é o Senhor de todas as coisas? Então, Mateus, ele estabelece isso para mostrar: ele é legítimo. Ele é o rei que vocês deveriam esperar. Ele é o rei esperado. Ele é aquele que vai estabelecer verdadeiramente o seu trono. Agora, uma coisa importante, vai um pouquinho mais à frente. Nós temos aqui, depois da genealogia, nós temos então que fundamenta a vinda, que fundamenta a história, que traz legitimidade à vida de Cristo, e Mateus faz isso muito bem. Ele vai para um segundo ponto, ele vai falar sobre o nascimento. Como que esse rei chega? Como que esse rei se estabelece aqui? Isso é interessante. Versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida de quem? Ok. Então, anteriormente, do Espírito Santo, não é isso? Anteriormente, você tem uma genealogia terrena. Ele estabelece homens e mulheres que fazem parte dessa genealogia, que diz: ok, ele é humanamente, tem o direito desse reino. Depois, Mateus vai para um outro âmbito. Ele vai falar sobre a vinda de Cristo, ou o nascimento dele, como um ato que foi um milagre. Porque Maria estava desposada de José, e então ela se encontra grávida de quem? Do Espírito Santo. E a Escritura também mostra que Jesus é rei por ser divino. E se unem nessas duas coisas: o rei humano e o rei divino. O rei que experimenta coisas, e Marcos vai falar mais sobre isso: cansaço, dor, fome, sede. Mas também você tem aquele Jesus como pessoa, que conhece os corações, que sabe do que as pessoas estão pensando. Isso muitas vezes é colocado. Isso traz um aspecto muito importante, que é: Jesus é o rei completo. Ele é aquele que pode satisfazer todas as necessidades do seu povo com relação ao sacrifício, com relação à redenção e com relação à vida. A Escritura, ela é fantástica em mostrar o nosso rei, aquele que é soberano, experimentando situações que você e eu experimentamos hoje. Por exemplo, fome. Já tomou café da manhã? Deveria, né? 10 horas já. Você está com fome, talvez. Você está com dor. Talvez você está um pouco angustiado. Mas Jesus ficou: Getsemane, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade. Mas, então, essa conexão de identidade, quer dizer, ele é um rei que não só vem e se estabelece com o seu reinado à parte do seu povo, mas ele se identifica com o seu povo. Ele se revela ao seu povo, ele vive com o seu povo, ele sente as dores do seu povo. E na perspectiva judaica, talvez viria um rei muito poderoso, político, que ia chegar ali no seu, com todo o seu movimento do exército e resgatar, e de repente vem alguém como eles, como eu, como você. Obviamente não com a limitação pecaminosa, como Hebreus descreve, mas alguém que passa a experimentar coisas que nós experimentamos hoje. E Mateus é claro em dizer essas duas perspectivas de Cristo, como homem
e como Deus. A ação também poderosa do Espírito Santo não é algo novo. Quando nós observamos Gênesis, por exemplo, nós temos a descrição de que no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e o Espírito de Deus fazia o quê? Pairava, dava forma a partir da palavra de Deus. Então nós temos o aspecto da ação do Espírito Santo na concepção do próprio Cristo, ou no nascimento de Cristo. E aí então nós temos Jesus como um salvador pessoal. Deus, na história salvífica, usou reis para conduzir o seu povo à liberdade que havia prometido. O povo havia sofrido com tantos reis, mas agora havia chegado o rei verdadeiro. É a expectativa da história da redenção. Eu levanto reis, eu levanto pessoas, né? Começa com o fato dos juízes, depois os reis, só que nenhum desses reis conseguiram cumprir objetivamente o próprio plano de Deus, porque eles eram pecadores, limitados e falhos. Depois que Mateus traz a legitimidade de Cristo como homem, porque ele tem uma genealogia, de Cristo como Deus, porque também de um rei divino, porque ele nasce de uma forma espetacular, então Mateus ele fecha o fato de esse é o rei perfeito, esse é o rei completo, esse é o rei que verdadeiramente conduzirá o seu povo a um reino de justiça, de paz e de graça. E isso se estabelece quando nós lemos, por exemplo, Mateus 5-7, aquele que tem sede de justiça, fome e sede serão saciados. E de repente a ética desse reino é muito diferente da ética que nós aprendemos, que nós vivemos, de andar uma segunda milha, de oferecer a segunda face, de viver uma vida não para si, mas para o próprio reino e para o próprio rei. Então a condução de Mateus aqui agora é nos mostrar o seguinte: vocês têm um rei perfeito, e é a ele que vocês devem seguir. Ele é o verdadeiro, ele é o justo. Deus levanta um rei sem igual, porque Jesus também é traduzido como Salvador. O nome, Deus escolhe a história, Deus escolhe pessoas, e Deus escolhe o próprio nome do seu filho, caracterizando ele como o Salvador, e ele então vai salvar todas as nações, no sentido de todas as nações dos pecados, das falhas. Então, uma outra perspectiva também é Emanuel, que é o Deus conosco, porque o texto fala isso. Vá comigo em verso 23, por favor. Eis que a virgem conceberá, Mateus 1:23, e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. O nascimento de Jesus era aqui definitivamente o cumprimento da palavra profética de Deus. Deus promete Cristo em Isaías, como nós lemos, e aí existe o cumprimento. E isso é um trabalho que Mateus faz muito bem. Mateus está escrevendo para quem? Para os? O que é importante aqui? Estabelecer uma comunicação entre o que estava acontecendo com o escrito do Antigo Testamento. Então você vai ver inúmeras vezes Mateus dizendo assim, lá em Isaías, lá. Por quê? Ele quer levar aquele o leitor original, os judeus, a entenderem: ok, é o cumprimento, está sendo cumprido o que Deus havia dito. Então, traz alguns aspectos importantes. Primeiro, a fidelidade de Deus na história. Quer dizer, você promete em Gênesis 3:15 que o descendente da mulher iria pisar a cabeça da serpente, a serpente iria fazer o que com ele? Ferir o calcanhar. E o que você tem aqui? Uma história longa, de muitos processos, de situações onde genealogias ali são tiradas, principalmente em Gênesis, e mesmo assim você tem um cumprimento. Quando chega lá, depois de um tempo, até chamado de tempo do silêncio divino, né, nesse sentido de profecia, você tem Deus dizendo, por meio de Mateus, está sendo cumprida a palavra. Então, como que a vinda desse rei, a história desse rei, foi prometido desde o Antigo Testamento. Isso traz um caráter importante da fidelidade do nosso Deus. Agora, quando Mateus estabelece, ok, ele é rei por direito humano, porque ele tem uma genealogia, e por direito divino, porque ele foi prometido, foi cumprido. Mateus vai para uma segunda parte de Mateus de 1-4. Ele vai falar agora sobre o seu recebimento, como que esse rei foi recebido,
como que receberam esse rei. Vá comigo em Mateus capítulo 2, por favor. Versículo 1 diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias de quem? Do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, como que o rei Herodes fica? Ele se alarma no seu coração, né? Tendo ouvido isto, versículo 3, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Olha só que interessante. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. O texto diz que Herodes se alarma ao receber a mensagem do rei dos judeus, que o rei dos judeus havia nascido. Herodes, ele sabia que ele não era que tipo de rei? O rei legítimo. Ele não era o rei legítimo. Ele era um rei colocado sobre um povo subjugado. Então, quando ele encontra os magos vai até ele e diz assim: olha, nasceu o rei dos judeus, conflito aqui de reinado, porque Herodes, e o texto alarmado significa, aqui no grego, algo muito profundo, quer dizer, ele fica aterrorizado, porque ele sabia que o seu reinado não era eterno, não era justo, não era direito dele estar ali. E isso, escatologicamente, aponta coisas importantes para a gente, porque o reino de Cristo vem para ser estabelecido, e todos os reinos, ou especificamente o de Herodes aqui, é abalado nesse sentido, né, da sua percepção, porque ele está dizendo: agora chegou um rei legítimo, eu não sou o rei desse povo, eu não sou o senhor desse povo. E isso traz para a gente uma visão escatológica de Mateus muito interessante, que o reino de Cristo estabelecido, aparentemente, nós vivemos no mundo, aparentemente não, na realidade, em que há disputas de reinos. Ora, não parece que o reino de Satanás está vencendo? Você não tem essa perspectiva às vezes? Que você olha e tem ideologia de gênero, tem isso daqui, tem aquilo, tem um monte de coisa. Não é assim? Você olha assim, para onde está caminhando isso daqui? E realmente, na perspectiva, se caminha, né, para algo escatologicamente numa crescente dos problemas de perseguição e de questões que nós viveremos, né, como cristãos, como filhos de Deus, mas nós não podemos perder a perspectiva de que nenhum reinado estabelecido nesse mundo é legítimo. Legítimo em que sentido? De direito de reinar principalmente sobre o povo de Deus. O nosso rei legítimo é Cristo Jesus. E a grande questão aqui é, ainda que haja poderes e forças e questões que competem com esse reino, nós devemos crer e entender que esse reino será estabelecido e que todos os outros reinos terão que se dobrar diante dele. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E quando Mateus descreve Herodes, que ele fica alarmado por isso, ele sabe que ele não pode ser o rei legítimo ali. Então qual que é o seu plano? Vamos fazer o quê? Matar todas as crianças. Que é também descrito no Antigo Testamento, o choro das mães que estão perdendo os seus filhos. Agora, olha só que interessante, o movimento disso, quer dizer, esse reino traz impacto em outros reinos, porque ele é o rei verdadeiro, ele é o Senhor verdadeiro, mas esse reino também traz impacto no próprio mago. Olha só, quando o texto diz sobre os magos, eles eram conhecedores aqui das predições, né, e da cultura judaica. Mago era uma atribuição daquela época para sábios, né? Eles dedicavam aos estudos dos astros. Deus guia esses magos por meio do quê? De uma estrela. Isso é fantástico, né? Você parou para pensar nisso? Parou para pensar que eles estavam lá estudando? Olha o movimento de Deus em levar pessoas até o filho dele. O pessoal estava lá estudando os astros, os magos, os sábios faziam isso. De repente eles veem uma estrela, e essa estrela os leva para onde? Essa estrela os leva para Cristo. E eles chegam ali e dizem assim: nós viemos aqui fazer o quê? Adorar. Agora uma coisa interessante, esses magos não eram judeus. Até porque eles estudavam os astros. Eles não eram judeus. Mas o coração deles foi movidos para encontrar Cristo
e testificar mais uma vez que esse é o rei dos judeus. Interessante, né? E se você parar para pensar, no Antigo Testamento, quando você lê a lista de reis, você já viu alguns reis que subiram ao trono com 8 anos, não foi isso? Aí você fala, gente, como é que uma criança de 8 anos vai ter um reino? Obviamente ele não reinava, ele tinha os seus conselheiros. E aqui acontece muito igual, porque Jesus nasce, ok? E de repente Deus manda esses magos, move o coração deles para ir até Jesus e reconhecer o seu reinado. Então, enquanto você tem um reinado de Herodes, que é reconhecido por homens, simplesmente, e que não é eterno, você tem o reinado de Cristo, sendo que Deus move o coração desses magos para que eles pudessem, então, ir até Jesus e render-lhe adoração. Eles não só levam presentes, o texto bíblico é claro em dizer que eles estão ali para adorar, para reconhecer. Como que Deus movimenta o coração desses homens até a pessoa de Cristo. Isso é interessante para nós dentro de uma doutrina que nós acreditamos. Nós só podemos reconhecer esse rei se formos movidos pelo próprio Deus para reconhecer o reinado de Cristo. Então, se você adora a Cristo, se você reconhece-o como rei, o mérito não é seu, o mérito é de Deus, em que moveu os nossos corações até o reconhecimento desse rei. Algo importante também, que eles buscam a Jesus como o rei dos judeus, é isso que o texto diz. Então, mais uma vez, os magos não eram judeus, eles vinham do Oriente, mas nós podemos entender a fé colocada no coração deles por meio, da ação do Senhor. Eles respondem com regozijo também, olha só, e ao ver a estrela se regozijaram com grande gozo. Deus produz gozo no coração daqueles magos, enquanto Herodes é tomado pelo quê? Por perturbação. Então, a distinção de reinos aqui, um reino humano falido e caído, traz problemas e traz questões. Um reino dirigido por Deus traz alegria e gozo no coração. E eles respondem com adoração. O texto diz assim, e prostrando-se o adoraram. O termo adorar aqui significa prostrar-se em direção, e essa expressão, ela se encontra 12 vezes no Evangelho de Mateus, e somente nessa perícope, nessa porção do texto, aparecem 3 vezes a palavra adorar. Percebe que isso é muito significativo para o judeu? Quem que o judeu deveria adorar? Somente um Deus. E de repente Mateus escreve dizendo que Deus está movendo os corações para reconhecer aquele menino, aquele bebê, como o rei dos judeus. E eles não só presenteiam, eles adoram. Eles se colocam em adoração. Imagina um judeu lendo isso daqui. Mas como eles adoraram isso daqui? Como eles adoraram um menino, uma criança? Mas mais uma vez, o Senhor movendo isso. Então, Mateus traz a legitimidade desse rei, que é o rei humano, por direito divino. Mateus também traz o aspecto de como esse rei é recebido, E é interessante que na vida hoje nem todo mundo entende esse reinado, nem todo mundo compreende esse reinado. Alguns lutam contra esse reino. Então, como que esse reino é recebido? Esse rei só pode ser recebido se o próprio Deus move os corações para essa recepção. Terceiro lugar, nós temos uma coisa importante aqui, além do seu recebimento, nós temos o seu porta-voz. Todo rei, quando ele vai fazer uma viagem, ele chega lá e fala, cheguei, estou aqui? Não, ele diz o quê? Ele manda alguém avisar, certo? Que ele está chegando. Em perspectivas diferentes, de viagem, de guerra, de qualquer coisa que seja. Então ele sempre tem um mensageiro, ele tem aquilo que nós chamamos de arauto. O que é o arauto? Aquele que é enviado antecipadamente para falar de uma mensagem. E é interessante que em todo o resumo da apresentação desse reino, Mateus coloca também que Jesus, o rei, ele tem um arauto. E quem que é o arauto de Jesus aqui? Quem? João Batista. Vai comigo para o texto, Mateus capítulo 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, qual que era a mensagem de João Batista?
Arrependei-vos. Então olha só, eu tenho uma genealogia, eu tenho uma recepção desse reino, e agora eu tenho um arauto para esse rei. Qual que é o arauto? Quem é o arauto? João Batista. Ele está pronunciando, ele está antecipando a mensagem que esse rei viria. Então, historicamente, o povo de Deus, ele vivia um estado crítico desse relacionamento com o próprio Deus, aquilo que nós chamamos na história de silêncio de 40 anos, de 400 anos. Aquele período em que não houve profecias públicas. Hoje não se faz muito mais isso, mas dá uma olhada na sua Bíblia aí, vai lá volta para Mateus, vamos fazer o exercício rapidinho aqui. A minha não tem muito. Mateus, algumas Bíblias tem várias folhas em branco aí. Não é para você fazer anotação. Não é esse o propósito quando ela foi feita, historicamente. Tem aí bastante coisa, bastante. Hoje não se faz muito mais. Talvez as Bíblias mais antigas, elas têm várias páginas em branco. Tem aí na sua Bíblia? Tem ou não? Não, né? Quem tem, levanta a mão. Várias, mais de uma. Tem? Ok. Normalmente, antes, eu lembro que eu tinha uma Bíblia que tinha acho que umas 5 ou 6 folhas assim. Mais uma vez, não era para vocês, vou terminar de escrever aqui, né, Malaquias. Ou vou começar Mateus aqui, não é para você fazer isso. Tá? É para você, isso era uma questão histórica, a ideia de que no período de 400 anos, né, aproximadamente, não houve a ideia de profecias públicas, de alguém levantar um profeta, aquele que dizia, assim diz o Senhor, chamado na história do povo de Deus de período de silêncio. Então essas páginas em branco é para colocar, de forma didática, para lembrar você, agora, né, não é feito muito mais, de que houve esse período, de que houve esse momento onde se não teve profecias públicas, no sentido de alguém se levantar e dizer, eis, né, a palavra do Senhor diz isso daí, né, desse tipo. Então o que acontece? Quando João Batista ele se levanta, ele vem do deserto, ele é colocado, né, a mensagem através de João Batista foi uma chuva muito desejada de certa forma, mas o teor da mensagem é mais dura, porque ele chega e diz assim, arrependei-vos, porque é chegado o quê? O reino. O que está dizendo aí no seu texto? Mateus capítulo 3, o reino de quem? Por que não o reino de Deus? Porque se um judeu visse o nome de Deus escrito. Sabe o que é escriba? Você sabe o que é o escriba? O escriba é aquele que escrevia ou fazia também as cópias de porções da Bíblia, os copistas também. E a história diz que cada vez que eles iam escrever o nome de Deus, eles faziam um ritual para isso. Eles trocavam, vou falar caneta porque não lembro o nome agora, pena, alguma coisa que escreve. Eles trocavam aquilo em reverência, porque ia escrever o nome de Deus, tem todo um processo. Então, para um judeu, ao escutar o nome de Deus, para ele poderia soar como usar o nome de Deus em vão. Então, o reino dos céus é uma perspectiva de linguagem também com esse público que ele está falando. E aí, João diz assim, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Agora, esse reino, aqui que Mateus é importante, esse reino foi inaugurado. Ele está ali, com a vinda de Cristo. Ele então se inaugura esse reino. Quem é João Batista? Traje de camelo, cinto de couro no seu lombo, e ele comia o quê? Gafanhoto e mel silvestre. Acho que não era muito comum naquela época. Ele não andava na moda, né? Pelo menos na perspectiva de um judeu. E a sua característica está ligado muito com Elias, né? Porque quando você vai, por exemplo, para segundo Reis, capítulo 1, verso 8, diz assim, ele lhes responderam, era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de couro, então disse ele, é Elias, o tesbita. Então essa figura de João Batista, identificado também em certo aspecto com Elias. E qual que é a mensagem? A mensagem central do reino de Deus é o quê? Arrependimento. Quando você lê Mateus, você lê outro evangelho, você lê Atos, qual que é a centralidade da mensagem do evangelho? Arrependa-se. Não é prosperidade, tá? Não é o seu bem-estar, nem o meu. Não é alegria. Esse reino é só alegria. Não é esperança falsa.
não é perspectiva triunfalista de uma forma inadequada. A mensagem desse reino é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É interessante isso, porque nós temos que entender efetivamente qual é a perspectiva desse reino, desse rei, e qual que é a sua mensagem principal. Agora é interessante que essa mensagem não é só para aqueles que não conheciam e que deveriam arrepender-se. A mensagem é a mesma para você e para mim hoje: arrependei-vos. Porque agora nós temos um reino inaugurado, mas nós temos também uma espera de um outro reino, um reino que virá. E a mensagem desse reino é a mesma: arrependam-se. Eu e você precisamos todos os dias de arrependimento. O Evangelho propõe isso. Porque a gente pensa que essa mensagem é para aqueles que não creem em Jesus, né? Aí chega e fala assim: tá vendo? Tem que pregar para o outro, tem que se arrepender. Mas a Bíblia também está cheia de momentos e de situações onde Deus leva o seu povo e fala ao seu povo numa perspectiva de arrependimento. Então nós devemos constantemente. Nós temos um outro aspecto importante aqui desse porta-voz, é que ele vem para mudar, né? Então a ideia do arrependimento, a ideia do abandono, da mudança, de uma mudança completa da sua mente, para que você se volte para o reino correto, para que você veja o reino correto, para que você se coloque debaixo do senhorio correto. E aqui então a mensagem de João Batista é o arrependimento que antecede a vinda do Senhor. Então nós temos um rei legítimo, nós temos, além desse rei legítimo, nós temos o recebimento desse rei, nós temos alguém dizendo que esse rei já estava ali, que ele viria, que o reino estava chegado, e por fim, nós temos a missão desse rei. O que esse rei veio fazer? Por que ele estabelece o seu reino? Mateus 3, nós temos uma coisa importante. Existem aqui 3 lugares importantes que Jesus passou, ou 3 lugares onde ocorrem coisas maravilhosas e importantes. Primeiro, o Jordão, Mateus 3:13, o deserto, Mateus 4:1, e a Galileia, Mateus 4:12. Então Mateus estabelece esse aspecto, trazendo aqui o tríplice ministério de Jesus, que era pregar, ensinar e curar. Isaías 61. Sobre mim está o Espírito de Deus, e ele fala por quê? Para pregar, para curar. Então, ele, mais uma vez, é o cumprimento dessa profecia, e ele estabelece, então, o seu tripé nessa questão do seu ministério: o ensino, a pregação e a cura. Nós temos ali o Rio Jordão, ele recebe a unção para ministrar. Então, vai comigo, por favor, no batismo de Cristo. Por favor. Mateus 3:13 diz assim: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João fizesse o quê? João o batizasse. Jesus é o rei divino, mas também ele é o rei humano. Não é isso? Isso que Mateus nos descreve? Ele cumpre toda a demanda do Antigo Testamento. A voz de Deus confirma quando diz: eis o meu filho amado em quem eu me comprazo. Jesus cumpre todas as coisas, ele se submete voluntariamente a tudo isso. Então nós vemos o Espírito Santo de Deus descer em forma corpórea, de uma pomba, sobre Jesus, e aí então ele recebe a unção dessa questão do ministério. Nós temos o deserto, ele tem uma vitória sobre Satanás. Então Satanás tenta Jesus. Lembra no batismo? Deus fala assim: eis o meu filho amado em quem me comprazo. Aí vai para o deserto, Satanás fala assim: se tu és o Filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. Ele tenta algumas questões importantes. Ele tenta e questiona o cuidado providencial de Deus. Ele tenta, a prova da confiança no cuidado do Pai. E ele oferece um atalho para esse rei. Olha, o plano que tem para você é de dor e sofrimento. Eu posso te dar um atalho para isso. Se você prostrados, me adorar, eu dou todos esses reinos. Só que tem uma coisa interessante: quem que é o verdadeiro rei? Satanás oferece um reino que ele não pode dar, porque Jesus é o verdadeiro rei. Satanás oferece uma provisão que ele não pode dar, porque ele quer que Jesus ali seja o seu próprio provedor, e ele reconhece o cuidado do Pai. Então Satanás tenta Cristo na sua missão de proclamar o Pai, de reconhecer
e de cumprir aquilo que estava predito. E depois nós temos Jesus na Galileia. Chega no final o ministério da proclamação de João Batista. Olha só que interessante. João Batista vai saindo de cena no capítulo 4, e quem emerge ali pregando? O próprio Cristo. Ele tinha um representante, ele tinha um arauto, mas agora o rei está ali. Ele vai falar diretamente ao seu povo. Ele vai pregar diretamente ao seu povo. Então na Galileia, ele inicia o ministério público de Jesus Cristo. Mateus é específico em nos informar que a Galileia foi o território que Jesus deu início ao seu ministério da salvação aos perdidos. E desde o profeta Isaías, a Galileia era reconhecida como um povo que andava em trevas. E de repente, quem está ali pregando para eles? O rei dos judeus, o Senhor dos senhores. A Galileia era uma região que não tinha privilégios religiosos, que não era um local talvez perfeito para começar o seu ministério, mas Jesus começa ali e também começa a chamar os seus primeiros discípulos. Então Mateus usa de 1 ao 4 do seu evangelho para exemplificar para a gente toda a chegada desse reino e como que ele ia então se colocar. Há um versículo chave nessa exposição, Mateus 4,17, anota aí. Desde então começou a Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Que presente abençoado da parte de Deus para o seu povo, para nós, em que Cristo então se estabelece e prega o evangelho, e prega o arrependimento. Para a gente finalizar, eu quero fazer uma pergunta para você e para mim. O quanto que esse rei, que você o entende, que ele é legítimo, que ele tem o reino por direito. Voltando à pergunta inicial, qual é o impacto do reino de Deus na sua vida? Qual é o impacto desse único rei, do rei verdadeiro, do rei fiel, de um rei legítimo, na minha vida e na sua vida? A grande verdade é que todos os dias os reinos se competem, não é verdade? O reino do ego, o reino do descanso, o reino da estabilidade, o reino da segurança, o reino da confiança no mundo caído. Todos os dias, reinos têm grande embate em nosso coração. Mas se tivermos a perspectiva correta de que Jesus é o rei verdadeiro e a sua legitimidade em reinar sobre nós, porque ele é o enviado de Deus, nós vamos ceder a esse reino. Por isso que Mateus diz assim: procure, busque em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Porque se você tiver Cristo como seu rei, acima de tudo, ele é um rei justo, ele é um rei verdadeiro, ele é um rei que se identifica, ele é um rei que está com o seu povo, ele é um rei que sente o que o seu povo sente. O seu reinado não é a ideia deísta, por exemplo, de que deu corda ao mundo e saiu. Ele está presente conosco, ele vive. E a pergunta é: quais as evidências no seu viver demonstra o reinado de Cristo? Quais as evidências que você tem na sua vida e na minha vida também, que diz Cristo é o rei? Existe alguma área da sua vida que Cristo não está reinando como ele deveria reinar? Como ele quer reinar? Como ele pode reinar? Eu finalizo essa parte exatamente dizendo o seguinte, sobre o evangelho na vida. O reinado de Cristo deve impactar o nosso trabalho, a escola, a saúde, a nutrição, o casamento, a integridade, a disciplina, a finança, como educamos filhos, como temos relacionamentos, como estamos na igreja, como servimos a Deus. Esse reino é integral. Ele quer reinar em todas as áreas da nossa vida. E Ele é o rei legítimo. O meu coração e o seu coração, muitas vezes, busca reinos que nos dê prazeres imediatos. Se você me adorar, eu vou te dar isso daqui. E às vezes nós cedemos a esses reinos, mas depois há tristeza e dor no nosso coração, dizer: por que eu não ouvi a palavra? Por que eu não escutei aquilo que... Porque só o reino de Cristo, o seu reinado, é o que realmente traz paz no nosso coração. Nós não podemos usufruir da plenitude desse reino um dia, nesse momento, da nossa vida,
Mas há uma promessa para nós: se você tem sede e fome de justiça, você vai ser o quê? E saciado, porque o único rei e o único reino que pode saciar tudo aquilo que carecemos e precisamos é o reino de Cristo Jesus. E eu desejo a você e a mim que esse reino, esse rei, possa reinar completamente na nossa vida. E que nós sejamos súditos, fiéis a um reino legítimo e verdadeiro. E quando ouvimos aquilo, seja o seu rei, seja o seu provedor, seja o seu Senhor, seja aquele que você realmente busca no sentido de satisfação pessoal, que a nossa disposição seja: eu tenho um rei que me satisfaz muito mais do que qualquer outra pessoa, do que qualquer outra coisa, é o Rei Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado pela sua palavra, obrigado porque o Senhor nos ensina, obrigado porque o Senhor nos mostra que o Senhor é o Rei perfeito, que o Senhor é o justo Rei, que veio libertar e veio tirar o seu povo das trevas. Nós louvamos o Senhor nesta manhã, porque nós temos o reino inaugurado, mas também nós temos um reino aguardado. O nosso coração pulsa, assim como a igreja do Senhor, a igreja primitiva dizia, Paulo escreve: nós esperamos a vinda do Senhor. Nós esperamos o Rei que trará, ó Deus, o reino perfeito, onde nós estaremos com o Senhor, e ali viveremos do lado do Rei perfeito, justo juiz de toda a terra. Obrigado, Senhor, por esta aula, obrigado por esses irmãos, obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido constantemente com a nossa vida. E que, se há alguém que ainda não tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que hoje, assim como o Senhor moveu o coração dos magos e continua movendo os nossos corações, que o Senhor leve esses corações até Cristo Jesus e que confirme na vida deles que somente Jesus é o Salvador, somente o Senhor é o Rei verdadeiro. Obrigado, ó Deus, por esta manhã e obrigado mais uma vez pelo seu cuidado. Eu oro em nome de Jesus. Amém.